Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa tarde a todos. Espero que estejam bem, que Jesus esteja aí nos seus lares, nos seus corações. Estamos aqui mais uma vez para trazer mais um capítulo, desse livro Mediunidade e Sintonia do Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, para estudarmos um pouco mais sobre o tema da mediunidade. Tema esse que eu sei que é de bastante interesse para todos nós, né? Somos aprendizes ainda nesse assunto da mediunidade, né? Lembrando que nós temos esse canal aqui, Reflexões Espiritualistas, que se dedica integralmente a estudar os temas do Evangelho de Jesus, os temas da doutrina espírita e temas espiritualistas de maneira geral, tá certo? E se vocês gostarem do conteúdo, sempre lembro aqui no início, se gostarem do conteúdo, se inscrevam, compartilhem com os amigos, assinem o sininho de notificação que aparece por aqui, para que vocês possam estar recebendo sempre novos vídeos, novos conteúdos, quando eles são gravados, né? Então o YouTube avisa vocês aí que esses novos conteúdos estão chegando. Nós estamos chegando ao final, Faltam poucos capítulos. Nós estamos aqui no capítulo hoje de número 17. São apenas 20 capítulos desse livro, Mediunidade e Sintonia, do Emmanuel. O título de hoje é Sigamos Acordados. É um título que vocês vão perceber que vale não só para quem está buscando o aprendizado na mediunidade, mas também para todos aqueles que querem ter uma vida melhor, tá certo? Então vamos lá? Vamos direto ao assunto aqui. O que o Emmanuel nos fala? O Emmanuel diz o seguinte: não permitas que o desgosto menor te conduza ao fracasso, para que o fracasso não te conduza aos desgostos maiores. Então ele está falando... Então vamos ler com atenção esse parágrafo, porque ele é pequeno, mas ele é muito profundo. Ele diz assim, não permitas que o desgosto menor, ou seja, as pequeninas coisas da vida, te conduzam ao fracasso, para que o fracasso te não conduza aos desgostos maiores, né? Então a partir de uma pequena coisa, não deixe que isso vire uma bola de neve, se tornando um fracasso, e o fracasso aqui é no sentido espiritual. Lógico que não estamos falando de nenhum fracasso financeiro, certo? Nem econômico, para que ele não te conduza a desgostos maiores, para que aquilo não sirva para você de tormento, de aflição mais à frente, Nessa simbologia de uma bola de neve. Então a gente tem que interromper os problemas menores para que eles não se tornem grandes. É simples assim, tá certo? Mas a gente vai entender nos próximos slides aí. Ele diz assim: lembra-te de que a Terra é a nossa antiga escola de aprimoramento espiritual e não lhes menoscabes as lições. Então a gente está aqui na Terra de passagem, Nós, na verdade, a nossa grande morada é o mundo espiritual, do qual um dia voltaremos, mas a Terra é uma escola, é um hospital, É a nossa casa temporária aqui, mas ela traz todos os dias da nossa vida, todos, sem exceção, gente, acreditem nisso, todos os dias trazem novas lições para nós, e essas lições não podem ser desprezadas, não podem ser esquecidas. A gente tem que aprimorar o nosso coração através do aprendizado dessas lições, tá? Ou seja, não minimize essas lições, porque elas sempre trazem algo de útil e de bom para nós, É isso que ele está dizendo aqui. Às vezes a gente está passando pela vida achando que não está acontecendo nada, mas está acontecendo muita coisa no nosso relacionamento com as pessoas, com os nossos familiares. Então cada detalhe desse nosso relacionamento importa mais à frente para a nossa felicidade futura. Ele continua dizendo assim, agora ele vai dar alguns exemplos para a gente. Recorda o paralítico algemado ao leito de dor,
e agradece aos céus as pernas ágeis e firmes que te garantem a verticalidade do corpo. Então, olha isso como é impactante. Então, quando você olha uma pessoa paralítica numa cadeira de rodas ou algemado ao leito, você tem que se recordar imediatamente que você tem suas pernas, você pode se deslocar livremente, né? Como ele diz, garante o seu posicionamento vertical. Você pode fazer muitas coisas, não que as outras pessoas não possam, mas, por exemplo, uma pessoa algemada ao leito, como ele está falando, já é bem mais difícil, né? E existe aquelas outras pessoas que são para frente e conseguem dar volta nos problemas da vida, que às vezes perdeu uma perna, colocou uma perna mecânica, mas participa de uma corrida, participa de um triatlo às vezes, né? Então são pessoas muito determinadas. Mas aqui a lembrança é para nós que temos as duas pernas e temos que saber fazer bom uso delas, né? Ele continua dizendo assim: considera o mutilado a quem falta a bênção das mãos e valoriza os recursos que te fazem encontrar no trabalho a fonte da alegria. Então aqui ele pegou um outro exemplo, aquele que não tem as mãos, né? E diz assim: valoriza essas bênçãos, né? Porque elas permitem você trabalhar, executar, fazer 1000 coisas, né? Engrandecendo as suas tarefas. Logo em seguida, né, ele diz assim: não ouvides o cego, às vezes na bruma das lágrimas, e utiliza os olhos na procura do bem. Então nós temos um recurso fantástico que Deus nos deu, né, nos proveu, que são os olhos, a capacidade da gente enxergar o próximo, enxergar a vida, enxergar os nossos familiares, enxergar as possibilidades de trabalho que nós temos. Então ele está dizendo: não esqueças, né, que você tem esse recurso que a divina providência te forneceu, tá certo? Muito importante. Não te esqueças do mudo, que atravessa o carreiro terrestre, quase sempre solitário e incompreendido, e conserva limpa a palavra de que te vales para atingir o progresso mais amplo. Então, a nossa palavra, gente, ela carrega emoções e carrega vibrações, certo? E é aí que isso se conecta com a mediunidade, né? Então, observa a pessoa que não é muda, não tem o poder da comunicação verbal, né? E veja-se afortunado, né? Reconhecido por Deus por esse benefício, capacidade de se expressar em palavras, de cantar uma música, né? De conversar com os familiares, né? Sem ter que recorrer eventualmente à língua de sinais. Então, tenta conservar limpa a sua palavra. Não utilize a palavra, né, para denegrir, nem para caluniar, nem para desmerecer ninguém. Porque as nossas palavras, como eu disse, têm vibrações, elas ficam gravadas nas nossas almas. Então, saibamos utilizar a palavra. Amanhã eu quero ser um médium psicofônico. Como eu vou ser um médium psicofônico se eu utilizo a minha palavra para fazer mau uso dela, para maledicência, por exemplo? Nós seremos médiuns de espíritos similares a nós. É isso que a doutrina espírita nos ensina, né? Então saibamos fazer o bom uso da palavra para que também essa mesma palavra seja bem utilizada, né? Nas comunicações psicofônicas, por exemplo, ou nas mediunidades intuitivas, na qual você vai fazer uma oratória ou uma prece, tá certo? Então é muito importante a gente atentar para esse detalhe. Reflete no idiota. Ele está dizendo idiota que não é um pejorativo, é uma pessoa que tem um problema mental, que passa entre os homens com as dificuldades do cérebro ensandecido e imobiliza o próprio raciocínio, prestigiando o que se te faça de útil.
né, que se faça útil. Então, a demência, digamos assim, cerebral, ou congênita, ou adquirida ao longo da vida, é uma coisa kármica, né? É o mau uso do cérebro, ou da inteligência, se quiserem, no passado, em nossas existências anteriores, né? Então, pelo cérebro, pela inteligência, nós engendramos tramas terríveis, na qual muitas pessoas foram prejudicadas, ou morreram, ou tiveram suas vidas ceifadas, ou tiveram suas vidas prejudicadas. Então a gente renasce, a pedido de nós mesmos, com essa idiotia, né, temporária, para que o nosso corpo espiritual sirva de mata-borrão para essa imperfeição e a gente possa voltar lá no mundo espiritual com o nosso perispírito limpo. Mas que nós, ele está dizendo, que nós valorizemos essa mesma inteligência agora, o nosso raciocínio, no campo do bem, para que a gente possa fazer bom uso dele. De novo, como queremos ser bons médiuns de espíritos superiores, se a nossa inteligência está recheada de maldade? Não tem como. Não tem como. É impossível. Os afins se procuram. Então nós não teríamos condições de nos conectar com esferas superiores da vida, né? Então a mediunidade é sintonia, está aí o nome do livro, né? Ele continua: medita nos que vagueiam sem lar, né? Pensa naqueles que vagueiam sem lar, e honra o teu reduto doméstico, cultivando dentro dele a bondade e a tolerância, a compreensão e a gentileza por diretrizes de cada dia. Gente, o reduto do lar é o cadinho das nossas almas, é o principal cadinho das nossas almas, onde as afeições que eram imperfeições ou antipatias se convertem em bênçãos e simpatias. É dentro do lar é que nós forjamos a melhoria do nosso espírito através do reencontro com aquelas criaturas que nós eventualmente tivemos algum problema no passado, por nossa culpa ou deles, não importa, né? Porque é no lar que se reúnem essas criaturas. Então saibamos utilizar dentro do lar, como ele disse, cultivando então a bondade, a tolerância, a compreensão e a gentileza por diretrizes de cada dia, cada dia. Não adianta eu ser bondoso num dia e 2 dias depois, 3 dias depois eu passar mal-humorado, chutando o cachorro, xingando as crianças, brigando com a mulher, né? Ou a mulher brigando com o marido. Não, nós temos que tentar ser mais disciplinados no dia a dia. Então, mediunidade exige disciplina. O Emmanuel já disse, a disciplina antecede a espontaneidade, não é? Então, saibamos cultivar, olha a palavra que ele usa, cultivar a bondade. Por que cultivar? Porque nem sempre ela é nata em nossos corações. Nós estamos, como falou o Emmanuel no início aqui, numa escola, num degrau de aprendizado. Então nós temos que cultivar a compreensão, a bondade, a tolerância. Mas para isso a gente tem que meditar no tema, tem que pensar no tema, para que ele seja incorporado pouco a pouco nos nossos hábitos, né? Assim funciona a nossa vida. Pensa nos corações cristalizados na indiferença que viajam no mundo à feição de órfãos voluntários, né? E exalça a própria fé, traduzindo-a em obras de humildade e amor, generosidade e perdão, para que a luz divina se te eleve por bússola no caminho. Gente, isso aqui é um roteiro de luz completo, só nesse slide aqui, ó, né? Então, exalça a própria fé, ou seja, aumente a sua própria fé, fortaleça a sua própria fé, mas de forma ativa, transformando-a em obras de humildade e de amor, generosidade e perdão,
Porque se nós soubermos praticar isso no nosso dia a dia, humildade, amor, generosidade e perdão, nós estaremos nos qualificando mais à frente para jornadas espirituais mais elevadas, nos afastando da terra rasteira, onde estão os espíritos mais indiferentes da vida, que ele vai falar daqui a pouco aí, né? Para quê? Para que a luz divina se te eleve por bússola do caminho, ou seja, é uma guia para o seu caminho para o futuro, tá certo? Valoriza o trabalho que desenvolves, os amigos, os familiares, os recursos, os instantes de que dispões, e sentir-te-ás agora rico de possibilidades para ampliar o tesouro de bênçãos com que serás aquinhoado agora, hoje e depois. Olha que maravilha, né, gente? Dispensa comentários, né? Valoriza o trabalho que desenvolve, os amigos, os familiares, os recursos e os instantes de que dispões, e sentir-te-ás agora rico de possibilidades para ampliar o tesouro de bênçãos que será aquinhoado agora, hoje e sempre, né? E depois. Muito bonito, né, gente? E aqui ele termina falando assim: lembremos-nos de que a Terra é simplesmente um degrau em nossa escala para os cimos resplandecentes da vida. A Terra é um degrau para uma escada de ascendência aos cimos da vida. E, acordados para a oportunidade do serviço, avancemos para adiante, aprendendo e amando, auxiliando aos outros e renunciando a nós mesmos, na certeza de que assim caminharemos do infortúnio de ontem para a felicidade do amanhã, né? Então, acordados para as oportunidades do serviço, é o título da lição da noite, né? Do dia, né? Que é esse título aqui, sigamos acordados. Então, sigamos acordados para as oportunidades de serviço. Todos os instantes da nossa vida são oportunidades de serviço. Se nós soubermos utilizar esses mesmos instantes numa conversa amável com alguém, num contato tolerante com alguém, sabendo ouvir uma pessoa, sabendo se portar com compreensão, com fraternidade dentro da família, renunciando muitas vezes a algum capricho pessoal nosso para que façamos o bem para alguma outra pessoa, na certeza de que caminharemos do infortúnio de ontem, ou seja, das coisas ruins que fizemos no passado, para a felicidade do amanhã. Porque se fizermos tudo isso dentro dessa terra que nós vivemos, que é uma escola, como ele falou, teremos uma coisa importantíssima: a nossa consciência tranquila, de ter realizado o melhor ao nosso alcance. E o melhor do nosso alcance nos dará paz de consciência e tranquilidade do coração. E lá na frente nós seremos mais felizes, começando agora, né? Não só lá na frente, começando agora, a receber essas sementes de felicidade que vão brotar dentro do nosso coração, pouco a pouco. Tá bom, gente? Então é isso aí, a lição bem curtinha, muito importante. Sigamos acordados para a vida, gente. Se queremos ser médiuns, temos que estar acordado para as pequenas coisas. Foi assim que ele começou a lição, lembram? Temos que estar acordado para as pequenas coisas. Nas pequenas coisas do dia a dia é que se formarão ou desastres no futuro ou grandes felicidades para nós e para aqueles que nos cercam no amanhã. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Na semana que vem nós voltamos.